Bom dia, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Bom dia. bom dia, bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Célia, Carla. Sejam bem-vindas. Bom dia. Vamos lá. Sejam muito Vamos. bem-vindas ao Despertando com Olhos de Amor. Que alegria, que gostoso estarmos unidos aqui. Hoje sinto que tem muito conteúdo pra gente aqui hoje. Desde a oração, né, que eu vou fazer a oração da lição do dia, para quem está fazendo a lição, que é uma oração muito linda, que fala sobre a voz por Deus. Bom dia, Deluzi. Bom dia. Bom dia, Vambora. A Mônica. página é a 558 ou 559? 558. Nós vamos começar no parágrafo 8 hoje. É, tava na dúvida. Essa dúvida. Hum, Essa dúvida que vai e vem para voltar de novo. muito bem. Então vamos para a mente Tá aí. certa, não vamos ficar na dúvida. É isso aí. Bom dia, Marta. É, é o que nós vamos ler na nossa oração agora. Nós vamos falar um pouquinho exatamente sobre essa voz que tira a gente dessa dúvida toda. Então vamos lá, vamos fazer a leitura em formato de oração. Na verdade, ela é uma oração mesmo, da lição 275, para a gente iniciar o nosso Despertando com Olhos do Amor. Aí depois nós vamos para a leitura da nossa sessão, que é a sessão Aquele que te salva das trevas. Então vamos lá, vamos nos unir aqui, uma única mente, uma mente que tem um único propósito, que é curar a nossa percepção pelo sistema de pensamento do ego, a percepção que foca no erro, que foca nos julgamentos. E agora nós pedimos para o Espírito Santo para que ele corrija toda essa percepção do nosso ego e transforme todos os nossos pensamentos em pensamentos santos. Lição 275. A voz de Deus, que traz a cura, protege todas as coisas hoje. Hoje, prestemos atenção à voz por Deus, que dá uma lição antiga, em nada mais verdadeira neste dia do que em qualquer outro. Mas este dia foi escolhido como o momento em que buscamos e ouvimos, e aprendemos e compreendemos. Une-te a mim para ouvir, pois a voz por Deus nos diz coisas que não podemos compreender sozinhos e nem aprender separados. É nisso que todas as coisas são protegidas. E nisso a cura vem da voz por Deus, é achada. E nisso a cura que vem da voz por Deus é achada. A tua voz, que traz a cura hoje, protege todas as coisas, e assim entrego tudo a ti.
Eu não preciso estar ansioso a respeito de nada, pois a tua voz me dirá o que fazer e aonde ir, a quem falar e o que dizer a ele, que pensamentos ter, que palavras dar ao mundo. A segurança que trago me é dada. Pai, a tua voz protege todas as coisas através de mim. Então, essa é a lição 275, a lição de hoje, que traz essa linda oração. A voz de Deus que traz a cura protege todas as coisas hoje. Então, é muito tentador para a gente, né, a gente achar que o Espírito Santo, que é a voz por Deus, ele está aqui no mundo, né? Então, até parece que Jesus está realmente falando isso para a gente nessa oração, né? Mas é bom a gente lembrar, vou usar a metáfora da escada, né? Que Jesus usa essa metáfora na canção da oração, no panfleto da canção da oração, né? Enquanto a gente acreditar, né, que a gente tem que pedir coisas específicas para o Espírito Santo, a gente vai continuar no primeiro degrau da escada, né? Então a gente vai aprendendo, conforme nós vamos praticando o perdão, conforme nós vamos entendendo a metafísica do livro No Curso de Milagres, que é tudo não específico, né? Que a gente aprende a generalizar todos esses ensinamentos de Jesus, né? Não especificamente para uma situação, mas para todas as situações. O perdão, ele é não seletivo, né? O perdão serve para todas as coisas, para pessoas, para situações, para tudo que envolve, né, a nossa vida aqui no mundo, que a gente acha que tira a nossa paz, né? Então, pedir coisas específicas para o Espírito Santo é achar que o Espírito Santo está atuando aqui no mundo. O Espírito Santo está na nossa mente. Simplesmente a gente segue, a gente segue. E se no meio do caminho, né, acontecer algo, né, que não trouxe paz para a gente, que deixou a gente transtornado, que deixou a gente equivocado, a gente pode se lembrar que a gente pode fazer uma nova escolha. Então, a voz por Deus é a voz que nos lembra que a gente pode fazer uma nova escolha sempre que a gente não estiver em paz. Então, é importante a gente se lembrar disso. Uhum. Perfeito. É muito tentador, né, a gente ficar pedindo, né, coisas específicas aqui no mundo. E aí, essas coisas não acontecem do jeito que a gente quer, que normalmente não acontece, aí a gente vai culpar o Espírito Santo, vai culpar Deus, vai culpar Jesus, né? E aí a gente quer achar um culpado para as coisas, né? Então, é importante a gente reforçar, pelo menos eu quero reforçar isso para mim, né? Então, óbvio que eu estou sempre reforçando para mim, não estou aqui para falar nada para ninguém, é sempre para reforçar para nós mesmos, né? Exato. Uhum. Então, vamos lá. Então, nós estamos no capítulo 25, que se chama Justiça de Deus, seção 2, aquele que te salva das trevas. Nós vamos para o parágrafo 8, né? Lembrando, né, que aquele que te salva das trevas são os nossos irmãos. Ele nos lembra, eles nos lembram, né, da nossa verdadeira identidade como filhos de Deus e não como filhos do ego. Jesus usou, nos últimos parágrafos aqui, Jesus usou uma metáfora da moldura e do quadro, né? Então, lembrando que a moldura, né, é o, vamos se dizer, é o que é o valor que nós damos, né, para o nosso corpo, para nossas aparências, para a nossa imagem, para os nossos papéis sociais, né? E o quadro, né, é o nosso irmão, somos nós como o verdadeiro ser, né? Então, a moldura para o ego é mais importante que o quadro, né? Então, a moldura para o ego é mais importante que o conteúdo.
né? O ego valoriza a moldura, mas o ego, né, não quer nem saber do quadro. Então, o Espírito Santo valoriza o quadro. O Espírito Santo nos convida para olhar além da moldura. O ego foca na moldura e não quer que a gente olhe para o quadro, para o conteúdo da nossa mente. Então, foi muito importante, né, a gente ler novamente essa sessão, né, e poder compreender um pouquinho dessa metáfora que Jesus está falando para a gente sobre a moldura e o quadro. Né? E ainda o Espírito Santo, ele foca no conteúdo, no quadro, por quê? Né? Porque é só isso que ele enxerga. Né? Ele só enxerga o quadro, ele só enxerga, né, o conteúdo, ele só enxerga o Cristo em nós. Então, a moldura para o Espírito Santo não é nada. Ele nem enxerga a moldura, né? Mas sim, né, ele enxerga o conteúdo que está dentro de nós, que é o Cristo, né? Que é o nosso irmão, quando a gente resolve ou decide olhar para o nosso irmão além da moldura. Então, a salvação está em a gente treinar a nossa mente para ver o quadro além da moldura, conteúdo além da forma. Né? Então, o quadro, né, que é o nosso irmão, que somos todos nós, que é o Cristo, é eterno. Né? Esse é imaculado. Né? A moldura, ela é temporária. É o nosso corpo, né? É a nossa função aqui no mundo, né? Como papel social, como pai, mãe, filho, filha, né? Isso, né, é temporário, né? Mas o Cristo, o ser que nós somos, é eterno. Então, que a gente possa se lembrar, né, que o Espírito Santo, né, e que o Cristo, ele foca no conteúdo, ele foca no ser que nós verdadeiramente somos como filhos de Deus, e não na moldura, que é o nosso corpo, que a gente sabe que um dia ele vai parar, né? Então é isso. Então, vamos lá. Quando escolhemos, até anotei aqui, quando escolhemos olhar para o quadro em vez da moldura, vemos no irmão aquele que nos salva das trevas, porque nele reconhecemos o Cristo que também está em nós. Perfeito. Precisamos de muita ajuda. Sim. Precisamos de muita ajuda. Por isso que é sempre muito importante, né, o que a gente fala aqui, né, amor, que é a gente realmente buscar ajuda, né, além, que está além do mundo, vamos dizer, além da forma, né, Além que do está sonho, fora do sonho. fora do sonho, que está na nossa mente, né, É. e essa ajuda está disponível para a gente. Realmente a gente não consegue, né, compreender isso, né, assim, de maneira. Por isso que é assim, a cada instante, né, eu estar em contato com o que eu estou sentindo para realmente estar muito junto com o Espírito Santo para ele corrigir a nossa percepção mesmo, né, porque a gente sempre vai olhar o comportamento, né, É, porque a moldura é o comportamento também, né, então dos nossos irmãos, do nosso próprio comportamento, uhum, né? é, Então, essa vida está focada muito nisso, em corrigir esse comportamento, em, né? Em corrigir o efeito, né? é, E, nossa, a gente precisa de muita ajuda, muito, mesmo,
para corrigir mesmo essa percepção, né, equivocada. E aí a gente tem que voltar mesmo para dentro e estar muito junto com o Espírito Santo para Uhum. ele nos ajudar mesmo a ver as coisas de modo diferente, a mudar totalmente a nossa interpretação, mas só que para isso a gente precisa desistir Uhum. da nossa interpretação, dos nossos julgamentos, como ele fala aqui, né? Lá no parágrafo primeiro, o único valor que o passado pode ter é aprenderes que ele não te deu nenhuma recompensa que gostarias de manter, né? Eu Uhum. preciso chegar nesse lugar, Uhum. né? Que eu só perco nesse lugar, né? Ele realmente não me traz nada, só me prende, né? Me prende aqui, me aprisiona. E aí depois ele fala, pois só assim estarás disposto a abandoná-lo e a deixar que ele desapareça para sempre, né? Então, É. a gente precisa reconhecer. E é tão interessante, é, Jesus tá falando mesmo muito isso, né? Porque de quarta-feira a gente tem um grupo é, a gente tem um grupo dentro do projeto, né? Olhos do Amor, de leitura recorrente. E ontem a gente começou o capítulo 8 do livro texto. E ele fala a mesma coisa. No, quer ver? Nossa, eu fiquei assim, eu falei, gente, Jesus tá reforçando isso na nossa mente. Oi, Pri, bom dia, bem. A Pri colocou bom dia. Me conforta que esse lugar está distante por só uma escolha. É verdade, Pri, a gente pode escolher a qualquer instante. Uhum. É só uma mudança na percepção. É isso, bem. Que bom. Obrigado por você nos lembrar disso, Pri. Ó, olha que legal. Jesus falando a mesma coisa em outras palavras. A seção 1 do capítulo 8 que a gente iniciou ontem, que é a jornada de volta, é a direção do currículo, né? Hum. Então ele está falando das distrações do ego e tal, não sei o quê. Daí ele fala assim, ó. Entretanto, não te é pedido que dissipes sozinho as tuas alucinações. Aí ele fala meramente, olha aqui, a mesma coisa que ele está falando nesse primeiro parágrafo da seção que a gente está lendo. Meramente és solicitado a avaliá-las em termos dos seus resultados, né? Então, a, aonde que essas alucinações estão te levando? Quais são os resultados que elas estão te dando? É a mesma coisa de das recompensas. Qual é a recompensa que o passado te dá? Uhum. Trazendo ele para esse momento agora, porque é isso que a gente faz através do julgamento, né? Traz o passado e julga, traz com base no passado e julga. Aí depois ele fala assim lá no capítulo 8. Então, meramente és solicitado a avaliá-las em termos dos seus resultados para ti. Se não a queres com base na perda da paz, elas serão removidas da tua mente para ti. Se não a queres, Hum. entende? E para gente honestamente não querer, a gente precisa ver e reconhecer que não ganhamos nada, né? Bom, aqui no caso as alucinações, que é a mesma coisa. E o passado também é Sim, uma sim, alucinação, né? sim. É. Então, ele tá falando, gente, assim, eu fiquei, nossa, a hora que a gente leu, eu falei, gente, ele tá falando a mesma coisa, num outro contexto aqui, né? Como realmente tudo. Então, a importância mesmo, né, da gente é, reconhecer isso na nossa experiência, né? No que a gente chama aí de vida e tal, né? Reconhecer esses momentos em que eu, né, esses
todo momento, né? Se eu for muito honesta, que eu tô julgando, trazendo o passado, né? E ele só precisa ser visto e perdoado, né? Ele precisa ser reconhecido, né? E eu chegar nesse ponto, no ponto de que, como Jesus trouxe aqui, avaliá-lo. O que está me trazendo a minha mente nesse lugar? Quais são os resultados? Quais são as recompensas que esse lugar na mente me traz? Uhum. Para assim eu realmente abandoná-las, para que elas sejam dissipadas, né? Então, só nesse lugar mesmo de quando eu realmente solto, né? E, nossa, Uhum. é isso. Nossa, tem uma oração muito sincera aqui mesmo, Uhum. para reconhecer tudo isso e reconhecer que não nos leva a nada mesmo. Pelo contrário, só traz sofrimento, só traz aprisionamento. A perda da paz é certeira. É, Então, é o que a gente sempre fala aqui, né? O que a gente perde por escolher, né, o Espírito Santo agora como nosso novo professor, como nosso novo guia. O nosso ego não nos ensinou nada, né? Pelo contrário, né? Ele ele ensina e pratica tudo para manter a gente preso no mundo, distraído no e no mundo, conflito, né? no E no conflito, conflito, né? Se na sentindo dúvida. culpado, atacado, né? Então, a gente não perde nada em fazer essa tentativa, vamos se dizer, né, de escolher agora o Espírito Santo, né? O É, nosso ego não nos trouxe né, nenhuma situação, né, que a gente conseguisse ter paz ou uma felicidade constante. Então, né, vamos apostar agora no Espírito Santo, a gente não perde nada. Vamos ver o que acontece, né? é. Então é isso. Vamos lá. Vamos lá, então? Vamos lá. Parágrafo 8, capítulo 25, seção 2, aquele que te salva das trevas. Dentro da escuridão, vê o Salvador, que salva das trevas, e compreende o teu irmão, assim como a mente do seu pai o revela a ti. Ele dará um passo à frente, saindo das trevas, quando tu o olhares, e não mais verás a escuridão. As trevas não o tocarão, e nem a ti, que o trouxeste para fora, para que pudesses olhar para ele. A sua impecabilidade apenas retrata a tua. A sua gentileza vem a ser a tua força, e vós, alegremente, olhareis para dentro e vereis a santidade que tem que estar presente devido ao que contemplaste nele. Ele é a moldura na qual foi colocada a tua santidade, e o que Deus deu a ele tem que ser dado a ti. Por mais que ele ignore a obra-prima dentro de si mesmo e veja apenas a moldura das trevas, ainda assim, a tua única função é contemplar nele o que ele não vê. Nossa, que coisa linda. Nossa. Uau. Vamos lá, vamos receber isso. Nossa, gente, isso é muito, muito profundo. É. Ah, mas e se meu irmão, né? Mas o meu irmão continua. Por mais que ele ignore a obra-prima dentro de si mesma e veja apenas a moldura das trevas, ainda assim a tua única função é contemplar nele o que ele não vê. Porque é assim que o Espírito Santo faz com a gente. Uau. E nesse modo de ver, a visão que olha para Cristo, em vez de ver a morte, é compartilhada. Nossa, que lindo. Uau.
Nossa. Uau. Cabe aqui um momento para a gente receber isso, né? Vamos juntos, assim. Deixa que esse irmão venha aí na sua mente, sabe? Esse que você sempre fala que não vai mudar, que não muda, que as escolhas dele são sempre erradas e que ele não tem jeito. E que você já tentou de tudo. Você já fez de tudo. E você não vê solução. Ou mesmo aquele que você tem uma ideia dele elevada e ele escorregou. E você se decepcionou. Todas essas ideias que a gente deposita nos nossos irmãos. Todas essas travas que a gente prende e crucifica a nós mesmos. Para cada cena que a gente olhar. E isso não precisa ser pessoas próximas. Podem ser pessoas que você vê pela internet. E que você julga, isso não tem jeito. Isso vai ser sempre assim. Para todas essas percepções, existe apenas uma resposta. Então, nesse momento, assim, tem um convite, sabe? Para você olhar aí na sua mente, na sua historinha. E escutar mesmo o Espírito Santo sussurrar. Por mais que seu irmão, por mais que ele ignore a obra-prima dentro de si mesmo, veja apenas a moldura e veja apenas a moldura das trevas, por mais que ele ignore a obra-prima dentro de si mesmo e veja apenas a moldura das trevas. Ainda assim, a tua única função é contemplar nele o que ele não vê. E nesse modo de ver, a visão que olha para Cristo, em vez de ver a morte, é compartilhada. E isso pode ser usado conosco mesmo, porque quantas e quantas vezes a gente acredita que nós mesmos não temos solução, que nós mesmos não vamos conseguir. Tantas vezes também a gente não se julga nesse lugar aqui. E esse exercício também pode ser feito para nós mesmos, porque sempre é para nós mesmos, mas a gente pode especificamente fazer para nós mesmos. Quando a gente se ataca, se crucifica, nossa, que
presente. Uau, muito lindo. A Pri colocou, essa é a terapia, entre aspas, divina, quando você vê luz, mesmo quando o outro ainda não vê. É isso aí, Pri, é uma decisão. É o que eu escolho contemplar no meu irmão, estou escolhendo contemplar em mim mesmo. Por isso que o meu irmão é aquele que me salva das trevas. É. Uhum. E a nossa única responsabilidade é aceitar a expiação para nós mesmos, né? O meu irmão é o Espírito Santo que cuida dele, né? Então a minha parte é reconhecer a luz em mim, né? Uhum. Através dele, né? Sendo aquele que me salva, porque ele vai trazer o conteúdo da minha mente, né? Uhum. Então, nossa, é perfeito. Vamos lá? Pode Vamos? ler, Nenê, pode ler. Então vamos lá, parágrafo 9. Como poderia o Senhor do céu não ficar contente por apreciares a sua obra-prima? Que poderia ele fazer se não agradecer a ti, que amas o seu filho como ele o ama? Não iria ele tornar conhecido o seu amor por ti, se tu não fazes outra coisa, se não compartilhar o seu louvor ao que ele ama? Deus aprecia a criação como Pai perfeito que é. E assim, a sua alegria se torna completa quando qualquer parte dele se une ao seu louvor para compartilhar a sua alegria. Esse irmão é a sua dádiva perfeita para ti. Ele fica contente e agradecido quando tu agradeces ao seu filho perfeito por ser o que é. E todos os seus agradecimentos e toda a sua alegria brilham sobre ti, que queres completar a sua alegria junto com ele. E assim se completa a tua. Nenhum raio de escuridão pode ser visto por aqueles que querem fazer com que a alegria de seu Pai seja completa e a deles junto com a sua. A gratidão do próprio Deus é livremente oferecida a todos os que compartilham o seu propósito. Não é a vontade de Deus estar só, e nem a tua. Nossa, que lindo. Perdoa Continuamos? teu, perdoa teu irmão e não poderás separar-te dele nem do seu pai. Tu não precisas de perdão, pois os que são totalmente puros nunca pecaram. Dá então o que ele tem dado a ti para que possas ver o seu filho como um só e agradece ao seu pai como o pai te agradece. Nem acredites que todo o seu louvor não é te dado, pois o que dás é seu, e dando-o, aprendes a compreender a sua dádiva a ti. E dá ao Espírito Santo o que ele oferece igualmente ao Pai e ao Filho. Nada tem poder sobre ti, exceto a sua vontade e a tua, que apenas estende a sua vontade. Foi para isso que foste criado, e o teu irmão contigo, sendo um contigo. Nossa, que Lindo. Vamos fechar?
Vamos. Tu e o teu irmão sois o mesmo, assim como o próprio Deus é um e não está dividido em sua vontade. E vós não podeis deixar de ter um só propósito, já que ele deu o mesmo propósito a ambos. A sua vontade se unifica à medida que vós vos unis em vontade, para que sejas completado, oferecendo completeza ao teu irmão. Não veja neles o pecado que ele vê, mas dá a ele a honra para que possas estimar a ti mesmo e a ele. A ti e ao teu irmão é dado o poder da salvação, para que o escape da escuridão para a luz seja vosso, para ser compartilhado, para que possais ver como um só o que nunca foi separado, nem esteve à parte de todo o amor de Deus, que é dado igualmente a ambos. Nossa, Jesus fechou lindamente essa sessão, hein? Nossa, que lindo, né? Nossa, perfeito, gente. Que jornada que foi essa sessão, hein? Nossa, que lindo. Maravilhoso. Que lindo. A Cris colocou: escolhi olhar todas as imagens do mundo através da moldura do Espírito Santo. Veio a visão do mundo real. Gratidão. É isso, Pri. Ô, Cris, é isso. Quando a gente entrega mesmo tudo para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele muda a percepção dele. Na verdade, muda a percepção nossa pela percepção corrigida dele. E a gente passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente mesmo. Uhum. Hum. A Vilma colocou também um pouquinho em cima, tão Ah, desafiador viu? e ao Ah, mesmo tempo tão simples. Só uma escolha, só uma né? escolha. É É isso. isso. Perfeito, viu? Mas não tinha visto. Perfeito. Nossa, é É isso. isso, né? Partiu. Hum. A gente já tem sessão para amanhã? Tem, né? Temos. Tem a da Sumaia, né? Que é da Sumaia, isso é. Eu acho que, se não me engano, é a liberação da culpa. Acho que está no capítulo Ah, 3. verdade, capítulo É, 13. isso é. Bom também, gente. Bom também. Nossa, linda, linda, linda. Liberar a culpa é bom também. Hum. É isso, nossa. Então, bora. Obrigado. Obrigado, pessoal. Nossa, que a É gente isso. possa se lembrar durante todo o nosso dia, né, que o Espírito Santo é essa voz que nos ajuda a decidir a favor de Deus. Então, a nossa oração é que Espírito Santo decida a favor de Deus por mim. Nós não precisamos aprender mais nada, é só confiar que o Espírito Santo está decidindo a favor de Deus por nós. Amém. Vamos juntos. Vamos junto. Vamos transferir aí para esse dia que parece que está começando. É isso. É isso. Muito obrigado, pessoal. É isso. Vamos junto. Beijo. Vamos junto. Um beijo Fiquem com grande. Lindo Deus. dia. Tchau. Tchau.